Mês da Família 2020. Famílias fortes. Igreja forte. Muito bom dia, irmãos. O mensageiro desta manhã é o pastor Josias Pereira Jorge. Pastor Josias vai completar no dia 3 de junho 25 anos de casado, né? Então, ele mandou essa informação para nós. Eu quero que a igreja já comece a orar pela vida do pastor Josias. Pastor Josias foi 5 anos como pastor auxiliar da Segunda Igreja Batista em Fragoso, 14 anos e 2 meses e 15 dias na Igreja Batista da Pedra, em Piabetá. Ele ajudou várias igrejas em sucessão como interino. Sua esposa, a irmã Noemi Clara da Silva Jorge, e os filhos Daniel, Débora e Damares. Ele tem 3 netos. Foi presidente da Ordem dos Pastores da Seção Mageense, secretário executivo da Associação Mageense. Foi membro do Conselho Fiscal da Convenção Batista Fluminense por cerca de 10 anos e relator do mesmo durante 2 anos. Atualmente, ele é membro da Segunda Igreja Batista em Fragoso. E ele é também contador, né? Igual o pastor, ele é contador e ele é contador de 4 igrejas ali daquela cidade. Então, louvamos a Deus e é com muita alegria que nós recebemos o pastor Josias Pereira Jorge nesta manhã para nos trazer o recado de Deus. Pastor e família totalmente integrados no trabalho do Senhor. A sua filha Damares, ela está sendo selecionada para o projeto Radical, eu creio na África, se não me falha a memória. Mas, meus irmãos, é uma grande serva de Deus que tem atuado para a glória do nosso Deus. É com muita alegria que nós recebemos o pastor Josias Pereira Jorge. Bom dia, queridos irmãos da PIB em Fazendinha. É uma alegria, uma vez mais, poder compartilhar com os irmãos, depois de um ano que estive aí com os irmãos, manhã e noite, uma vez mais posso compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus.
nesta oportunidade, dentro desse mês da família, quero compartilhar o tema Família, Bênção de Deus. Repetindo, Família, Bênção de Deus. Tendo como texto base para a nossa meditação desta oportunidade, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, 26 a 28. Nessa início dessa nossa conversa, nesta oportunidade, eu quero dizer e pensar, já que vamos pensar sobre família como bênção de Deus, é importante pensarmos bênção versus maldição, que o texto vai tratar. E bênção e maldição, numa abordagem geral, são princípios ativos que, por intermédio de forças espirituais, divinas ou diabólicas, podem arruinar ou edificar as diversas áreas da vida humana. A obediência aos princípios divinos atrai a bênção de Deus, evidentemente, mas a desobediência pode ser fatal, subjugando a pessoa a uma maldição. O termo bênção, em hebraico, é barak, e no grego é logeo. No hebraico tem a sua raiz os seguintes significados: ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Com a língua, diz o texto de Tiago, bendizemos o Senhor e Pai, e com ele amaldiçoamos os homens, à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, diz o próprio Tiago. Assim sendo, quem quer ser bênção precisa manter uma relação de obediência com aquele que a detém, Deus. Repetindo, assim, quem quer ser bênção precisa manter uma relação de obediência com aquele que a detém, Deus. Tenhamos isso em mente quando meditamos nesta manhã. Quero pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, porque vamos usar vários versículos desse texto, então seria importante que pudessem manter as suas Bíblias abertas. Bem, em primeiro lugar, então, eu quero pensar que para que nossa família seja uma bênção de Deus, a sua família é uma bênção de Deus, já tem sido uma bênção de Deus, o que você tem feito para que ela possa ser uma bênção de Deus? Qual tem sido a sua cooperação, a sua participação para que ela possa ser uma bênção de Deus? Em primeiro lugar, então, eu quero propor, com base no texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, foco principal nos versos 26 a 28, que os feitos de Deus no passado, precisamos lembrar os feitos de Deus no passado, precisamos ter em mente os feitos de Deus no passado. Muitas vezes ouvimos pessoas e nós às vezes mesmo dizemos, tempo bom, e agora talvez estejamos pensando assim, tempo bom é aquele que nós podíamos reunir nos templos, mas talvez lá na frente vamos dizer tempos bons, aquele que nos reunimos nas nossas casas, e agora juntos podíamos cultuar a Deus, e aí tínhamos muito mais tempos em comum, nesse tempo de confinamento que estamos vivendo agora, nesse período da pandemia. Meus queridos irmãos, pensem bem, considerando o povo de Israel, pense que eles deviam pensar, por exemplo, no contexto do Egito, quando estavam na escravidão, e depois o livramento que Deus dá a eles do cativeiro do Egito, conduzidos por Moisés. Depois, o período que eles passam no deserto, caminhando, tendo o alimento da parte de Deus, providenciado por Deus, tendo, por exemplo, o momento quando passaram pelo deserto, todo o deserto, e também a passagem do Mar Vermelho, quando foram livres dos egípcios, porque Deus fez isso. Mais na frente vamos verificar eles passando também pelo Rio Jordão e então adentrando a Terra Prometida. É preciso termos em mente aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus tem feito por nós ao longo da nossa história, ao longo das nossas vidas. O texto no verso 1 vai dizer para a gente: ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guarde os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ainda diz no verso 2, considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, diz o texto, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considere a grandeza do Senhor e a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Interessante que o texto nos diz que não estou falando aos filhos de vocês, mas estou falando a vocês. Às vezes nós ouvimos algo que serve como ensino para nós,
mas nós queremos passar isso como se isso fosse para uma outra pessoa, para que isso fosse para alguém diferente de nós, mas na verdade isso é para nós. Então temos que entender que o ensinamento que recebemos hoje é para nós. Então se devemos pensar no passado, pensar nas nossas atividades que tivemos, na relação que tivemos com Deus nesse tempo passado. No verso 3 o texto continua dizendo: considere também os sinais, as obras que Deus fez no meio do Egito, contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. E que Deus fez por nós ao longo da história, no meio do povo, no meio das dificuldades que passamos, como o povo também naquele tempo passou. Também o que ele fez com o exército do Egito, e vai o texto continuando no verso número 4, nos falando da travessia do Mar Vermelho e tudo mais. No verso 5 o texto vai dizer: considere o que ele fez no deserto, até quando vocês chegassem a este lugar. Meus queridos irmãos, quantas vezes tivemos nesse tempo, não num deserto como o povo de Israel estava, mas num deserto às vezes de dificuldades, de lutas, de tribulações, e Deus tem nos protegido, Deus tem nos sustentado. Diz o texto no verso 7, porque vocês viram com seus próprios olhos, e nós também temos visto, todas as grandes obras que o Senhor fez, lições do passado, que precisam ser aprendidas, precisam ser aproveitados, lições desse tempo que precisamos tirar para caminharmos e continuarmos a nossa vida. Sim, queridos irmãos, é preciso estarmos atentos a todas as oportunidades que Deus nos tem dado e delas tirar lições para as nossas vidas. Em segundo lugar, a promessa de novas bênçãos, o que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na minha família. Isso deve servir como motivação para nós nos abstermos de qualquer tipo de idolatria entendendo aqui como coisas que nos separam do nosso relacionamento com Deus e de suas terríveis consequências. Todo tipo de distanciamento de Deus tem consequências para nós. Portanto, diz o verso 8, guardem todos os mandamentos que lhes tenho ordenado, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde vocês estão indo. Sim, é preciso sermos fortes para que possamos então termos condições de caminharmos, de continuarmos as nossas lutas, enfrentarmos as nossas adversidades. Por isso é preciso nos cuidarmos e vivermos assim, pensando nas promessas que Deus tem feito para nós. Se estamos aqui, é porque Deus tem coisas a realizar na nossa vida e por isso precisamos permitir e participar daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Portanto, diz o texto, guardem todos os mandamentos. E ainda o texto continua no verso 9, e para que se prolonguem seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e a descendência deles, para que a terra que mana leite e mel. Sim, verso 13. Se vocês de fato, olha só o que o texto está dizendo, se vocês de fato, vocês dão uma condicional, obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma. Sim, estamos realmente fazendo assim, obedecendo ao Senhor, os seus mandamentos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou seja, com boa vontade, querendo aproveitar cada ensino. Então, diz o texto no verso 14, então, no devido tempo, diz o texto, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal e vinho e o azeite. Sabe que o texto está nos ensinando aqui? Que Deus daria recompensa a eles pela obediência. Deus estaria abençoando eles em função da obediência deles. E nesse tempo, chuvas aqui significava bênção para eles. E para nós também pode significar como chuvas de bênçãos no nosso tempo. Mas naquele tempo deles, chuvas para eles era algo muito especial, porque a terra lá tinha muita dificuldade de chuvas, e a chuva para eles era efetivamente uma bênção. Tenham cuidado, diz o verso 16, para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem e sirvam a outros deuses e se prostrem diante dele. Tenham cuidado, às vezes nosso coração nos engana, nós vamos pelo coração e nos enganamos. Sim, é preciso termos entendimento que não podemos seguir apenas o que o nosso coração diz. Às vezes, se seguirmos apenas o nosso coração, nós vamos seguir talvez a tendência da moda. Mas é isso que Deus quer para nós? É isso que Deus espera de cada um de nós? Será que essa é realmente a vontade de Deus para cada um de nós? Sim, é preciso termos cuidado com que o nosso coração, a Bíblia vai nos ensinar que muitas vezes o coração do homem é enganoso. Portanto, temos que ter cuidado. Às vezes estamos seguindo apenas a tendência, apenas a moda que está à nossa volta. Queridos irmãos, em terceiro lugar, é preciso estarmos
atentos à escolha certa entre a vida e a morte. Diz o texto que isso exigiria a necessidade de testemunho constante. Veja bem, às vezes nós dizemos que escolhemos a vida, mas escolher a vida, que significa aqui escolher a bênção, é preciso estarmos preocupados, se desejamos realmente viver, que possamos escolher a vida, mas escolher a vida implica na necessidade de vivermos uma vida com testemunho constante. E nesse ponto, então, quero abordar a partir do verso de número 18, acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Eu creio que aqui está o ponto principal, o foco principal da nossa palavra desta oportunidade. O verso 18 vai nos dizer assim, preste atenção no que o texto diz: ponho estas minhas palavras no coração e na sua alma. Olha só isso, põe as palavras no coração, mas não põe apenas no coração, põe no coração e na sua alma, ou seja, além de estar no coração, é preciso estar na alma, estar realmente fazendo parte da nossa vida, estar realmente direcionando as nossas vidas. E aí o texto continua: amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ou seja, agora eu quero que essa palavra direcione a minha vida, eu quero que ela esteja realmente dentro da minha mente, dentro do meu coração, e agora ela vai produzir efeitos na minha vida, no meu caminhar, no meu ir e vir. E olha o que diz então, a continuidade no verso 19: ensinem. Agora que eu já tenho essa palavra no meu coração e também na minha alma, eu agora sou capaz de ensinar essa palavra aos filhos, e diz o texto, diz, falando delas quando estiverem sentados em casa, no culto doméstico, nos momentos de compartilhamento, numa live, em um pequeno grupo, andando pelo caminho, ou seja, andando com o filho, ensina o menino no caminho que deve andar, você ensine ele caminhando com você, caminhando nas suas pisadas, vendo aquilo que você faz. E é importante, é preciso observarmos aquilo que fazemos, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem, ou seja, em todo o tempo preocupado em ensinar as palavras, mas ensinar aquilo que estamos vivendo, que já está no nosso coração e também na nossa alma, como nos disse o verso 18. E ainda diz o texto, continuando no verso 20, deve escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Agora eu quero dar testemunho, quero mostrar ao Deus que eu sirvo, a quem eu sigo, o Deus que eu tenho direcionado a minha vida, que tem servido como o rumo por onde eu quero seguir, o caminho pelo qual eu devo seguir. Deve escrevê-la nos umbrais da sua casa e nas suas portas, testemunho. E ainda diz o texto no 21, para que se multipliquem os seus dias. Eu quero que meus dias sejam multiplicados, mas não apenas multiplicados no sentido de viver mais anos, mais tempo, mas viver dias que possam ser dias com comprometimento com o Senhor. E aí diz o texto, continuando, sobre o juramento prometeu aos seus pais, diz o texto no contexto deles, e aí falar depois, para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, ou seja, dias que possamos viver tanto aqui, como viveremos também no céu, quando já estivermos lá, mas estamos num tempo de preparo. Precisamos, meus queridos irmãos, tirar proveito de todas as coisas pelas quais passamos. Proveito, sim, até mesmo nas tribulações, como na pandemia que estamos passando, como estamos vivendo nesse tempo. O livro Sem Medo de Viver, de Max Lucado, tem uma frase que eu reputo muito importante, e esse livro baseia-se e caminha na direção dessa frase, tem muito a ver com essa frase. A frase diz o seguinte: Deus não desperdiça dor. Ou seja, esse tempo que estamos vivendo não é desperdiçado por Deus. Deus vai aproveitá-lo e vai usar, e Ele quer usar isso nas nossas vidas, e nós temos que saber aproveitar as coisas boas também desse tempo, apesar de ser um tempo de dor e de sofrimento. Precisamos vivê-lo sob o cuidado do Senhor e sobre a sua direção. Porque se vocês, de fato, diz o verso 22, guardarem todos esses mandamentos, porque se vocês guardarem os meus mandamentos, que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele. Estamos fazendo isso? Guardando os mandamentos do Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, diz a palavra, o Deus de vocês, andando de todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, ok? Fidelidade ao Senhor.
O Senhor expulsará todas as nações e vocês tomarão posse das nações maiores, ou seja, conquistas, coisas boas estão prometidas a cada um de nós. Ninguém poderá resistir a vocês, ou seja, na medida em que estamos realmente impulsionados pelo Senhor, nós realmente seremos capazes de vencer as dificuldades que estão à nossa volta. Mas, sabe, a nossa vida é feita de escolhas. E aqui a gente está caminhando para o final da nossa conversa, desta oportunidade. Diz o texto no verso 26, então: Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Deus deu aos israelitas uma grande liberdade. Ele mostrou o caminho para a bênção e os advertiu contra o caminho da maldição. É surpreendente como a maioria deles, por meio de sua desobediência, escolheu o caminho da maldição. Hoje, temos a mesma liberdade. Junto com as mesmas escolhas, podemos obedecer os seus mandamentos e vivermos em harmonia com o Criador ou em dissonância com Ele e a sua criação. O que queremos escolher? Viver em harmonia com o Criador ou distante dele? A decisão é de cada um de nós. A bênção, diz o texto, verso 27, se cumprir o mandamento do Senhor seu Deus, que hoje te ordeno. Mas, já vai no 28 nos dizer, a maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor. Meus queridos irmãos, é preciso cumprir os mandamentos. Vejamos que aqui há uma condicional. Se não cumprimos, se cumprimos, bênçãos. Se não cumprimos, vamos pagar o preço por conta disso, né? E vamos sofrer por conta disso. Portanto, diz o verso 32, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu lhes prescrevo. Concluindo, meus irmãos, família, bênção de Deus. Talvez a sua família você repute como ainda não sendo uma bênção de Deus. Mas talvez, para que ela seja uma bênção de Deus, precise da sua participação efetiva. Precisa realmente que você se envolva nisso e faça a sua parte no contexto da sua família. Talvez você não tenha feito até aqui. Ou talvez você tenha feito até aqui, mas pode fazer um pouco melhor. Nós sempre podemos fazer um pouco melhor. Então, precisamos nos esforçar por isso. Então, nós caminhamos nessa conversa primeiro sobre os feitos de Deus no passado. Não podemos esquecer dos feitos de Deus no passado. Não podemos nos esquecer também que Deus tem promessas novas de bênçãos para nós a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada novo amanhecer. E é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Portanto, estamos aqui, temos uma missão a cumprir, temos um propósito. Deus tem propósito para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Finalmente, nós falamos que é preciso fazer a escolha certa entre a vida e a morte. Vamos escolher a vida, vamos escolher viver e vamos lutar pela vida e vamos viver a vida como precisamos viver para agradar a Deus. Eu quero então concluir deixando com os irmãos um versículo que está em Josué capítulo 3, verso 5, e diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele tempo, o povo de Israel estava diante do rio Jordão e precisava atravessar o rio Jordão. Josué então dá uma palavra àquele povo de como eles deveriam proceder. Às vezes estamos esperando a bênção de Deus, mas não queremos fazer a nossa parte. Josué vai dizer a eles, santifiquem-se, porque amanhã, veja bem, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vou repetir, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Meus queridos irmãos, Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Mas para isso é preciso escolhermos a vida, escolhermos a bênção, vivermos de tal forma que possamos sermos realmente abençoados pelo Senhor. Mas para isso é preciso que nós nos santifiquemos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós. Mas para isso Ele espera que nós tomemos uma posição, possamos ir na sua direção e permitir então que Ele possa usar as nossas vidas para serem abençoadas, mas também para abençoarem as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Antes de atravessar o Jordão, o que temos pela frente? Antes de atravessarmos a nova etapa, antes de caminharmos pós-pandemia, ou mesmo nesse período enquanto durar a pandemia, é preciso que tenhamos em mente que é necessário nos santificarmos, ou seja, termos uma vida de santidade diante do Senhor, para que assim possamos caminhar. Que Ele assim nos abençoe. Deus abençoe os irmãos, Deus continue abençoando, que possam ser realmente famílias, como bênção de Deus, é o desejo sincero do meu coração. Deus os abençoe
rica e abundantemente. Amém. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa